Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, mas talvez vendo o doce som da minha voz. Todo mundo agora explodiu seus ouvidos na nossa live da Twitch, que eu ainda estou aprendendo como se faz, não entendi absolutamente nada, estou levando uma porrada de todas as pessoas que vêm aqui, uma porrada de gente muito mais esperta que eu, que graças a Deus ainda me dá a chance de entrar em seus ouvidos e continuar dentro da cabeça delas. Beleza, agora começou. Porque eu não sei nada, eu sou um boomer. Com boomer eu quero dizer, obviamente, aquele jovem que não sabe nada de tecnologia, não entende nada de tecnologia, não quer entender nada de tecnologia, é preguiçoso, só quer ficar comendo e deitado o dia inteiro e não tem a mínima vontade de tentar evoluir e aí prefere falar, eu sou boomer. É isso que eu sou. Mas eu aqui, pelo menos eu tenho a consciência disso, entendeu? Pelo menos eu tenho a consciência de que eu não sou uma de que eu não sou uma pessoa, de que eu não sou um boomer. Eu vejo a minha idade, eu olho meu RG e falo, eu não sou um boomer. Mas, gente, como é que eu vou dizer de maneira clara que, na verdade, eu só sou um jovem preguiçoso que não quer evoluir com nada, que não gosta de tecnologia, que não sabe nada, que não aprende, que tem dificuldade de aprendizado? Como é que eu vou dizer isso? Eu prefiro dizer que eu sou boomer. Apesar de que, nesse momento, eu já disse tudo. Hoje estamos aqui novamente com essa galera maravilhosa aqui na Twitch. Hoje nós estamos transmitindo aqui na Twitch, o que é ótimo, porque caso você aí não saiba, hoje a gente já melhorou aqui um pouco, hein? Você que está só ouvindo, continue só ouvindo. Eu entendo que esse é o jeito certo de ouvir um podcast. Mas se você quer ouvir um podcast de um jeito errado, que é assistindo ele por imagem, você pode colar lá na Twitch. Vamos também abrir canal no YouTube para colocar todas essas coisas. Mas, por enquanto, é ótimo aqui na Twitch, sabe por quê? Porque eu sempre fico preocupado, do que eu vou falar aqui, mas o povo aqui do chat, que, aliás, fizemos um grupo, nossa, gente, assim, se tem uma coisa que eu amo, é amar a atenção da audiência aqui na Twitch, porque eu amo amar, porque eu poderia, tipo assim, só eu amar não é suficiente para dizer o quanto eu gosto disso aqui, entendeu? E aí nós criamos um grupo no Telegram, que a galera a gente pode conversar aqui. O pessoal tá vendo como eu tenho um coração maravilhoso aqui no chat. E aí o pessoal aqui do chat vai me recomendar alguma coisa para eu começar a falar, porque hoje eu, honestamente, galera aí chegando junto, Gabru aí chegou no chat, a gente vai ver aqui o que o pessoal do chat tem para me oferecer de assunto. Vocês não me decepcionem, afinal de contas, eu amo vocês e talvez eu pare de amar na primeira decepção. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Fala sobre bolinho. A Eloy falou. Fala sobre bolinhos de chuva com canela ou cogumelos cintilantes. Olha aí. Também tem um assunto. O Videolog, Robert TV Show, Twitter, comidas. Beleza, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou usar o meu podcast para falar sobre comidas gostosas ou vou usar o meu podcast para falar sobre como eu sou gostoso e como tudo que eu faço é maravilhoso? Eu não sei, eu acho que o povo ainda não está pronto para um dos dois assuntos. Então vamos fazer apenas o assunto de comida, que é o que mais bomba por aí. O pessoal tá falando aqui, biscoito ou bolacha. Pessoal, vamos, já que, aliás, entendendo aqui que o nosso podcast existe um nicho muito específico de pessoas que ouvem o podcast para estudar e para entrar no mercado de trabalho, que eu tenho até que tomar um pouco de cuidado aqui. Porque do jeito que as pessoas estão usando esse podcast para estudar, passar em provas pelo EAD, para depois entrar no mercado de trabalho, pode ser que aconteça um choque de gestão nesse país e não tenha emprego suficiente
para tanta gente que está conseguindo entrar aí no mercado ouvindo o podcast do Som da Minha Voz. Talvez eu tenha até que segurar um pouco a qualidade desse podcast para não meter o nosso presidente Bolsonaro em problemas por falta de emprego. Ele já tá com esse problema, mas eu não vou dificultar, né? É o que todos falaram, não torça contra. Eu não tô torcendo contra, eu fazendo o meu humilde servicinho aqui, tô conseguindo fazer as pessoas estudarem cada vez mais. Então, pra gente continuar aí nesse nicho, eu vou explicar a diferença entre biscoito e bolacha. Começa aqui um momento telecurso do podcast do Som da Minha Voz. O biscoito e a bolacha não é um mesmo jeito, não são jeitos diferentes de chamar a mesma coisa. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Houve um momento ali que as pessoas ficaram totalmente esquizofrênicas ao mesmo tempo na internet, eu lembro muito bem, onde tinha o Orkut, né? O Orkut as pessoas se organizavam em comunidades, que é onde costuma acontecer as disforias mais malucas do mundo. E lá no Orkut tínhamos essa comunidade que foi talvez o primeiro movimento político ali no Orkut, que foi não é biscoito, é bolacha, e a sua parceira não é bolacha, é biscoito. Porém, gente, estão falando aqui no chat que bolacha recheada é bolacha. Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. O biscoito é feito pelo método de fermentação, enquanto a bolacha é feita pelo método de pressurização. Existem várias máquinas enormes que apertam bem quente a massa do biscoito e fazem ele virar uma bolacha dessa forma. É tudo pelo método que o negócio é feito. Entenderam, gente? Eu não vou mais aqui usar da minha inteligência para explicar para vocês como é que você vai descobrir isso. Eu não sei. Eu já procurei ali na embalagem sempre se tem um modo de preparo de cada tipo de biscoito. Não tem. Não tem. É sempre eles falando que é o biscoito ou bolacha, mas eles não explicam como é que foi feito. Eu disse como é que funciona a diferença de biscoito ou bolacha. Agora, se você tá certo ou errado de chamar aquilo de biscoito ou bolacha, você vai ter que procurar como é que o negócio foi feito. E isso você nunca vai descobrir. Pois é. Poxa, gente, tô do jeito que dá pra se fazer. Vamos então, já falamos aí de comida, vamos começar aqui o radar? Será que já é tempo de começar o radar? Às vezes não é. O pessoal tá falando que eu refutei meus seguidores. Eu não refutei ninguém. Eu não refutei ninguém dos meus seguidores. A gente está juntos aqui, aumentando o QI do Brasil, que é isso que a gente faz aqui na nossa altura, na nossa viagem, onde o descontrole é certeiro. Estamos aqui aumentando, deixando várias pessoas cada vez mais inteligentes. O povo do chat está perguntando, o que é radar? Eu explico o que é radar. Radar é o quadro aqui do nosso podcast, onde nós lemos os e-mails das pessoas. Você pode mandar o seu e-mail para odocesom@gmail.com. Repito, odocesom@gmail.com. Até rima de tão bom, odocesom@gmail.com. Você pode mandar o seu e-mail para você se manifestar. Às vezes você está voando aqui do nosso lado também, porque aqui só eu falo. Aqui só eu falo, as pessoas ficam assim, mas Robert, seu podcast só você fala? Em tese, sim, mas você acha que eu gosto disso? Você acha que eu gosto de só eu falar aqui? Claro que não. Eu dou a oportunidade de você usar a minha voz, a minha doce voz, para você se comunicar com a gente também. E eu sei que o que eu falo não tem mais valor do que o que você fala. Então vamos começar aqui no nosso quadro do radar a ver o que o pessoal que está em volta no nosso voo quer se manifestar. Vamos dar uma olhada aqui. Gmail, beleza. Peraí. Temos aqui 2 e-mails. Você pode, temos dois e-mails para hoje. Vou ler aqui o do Lourenço, né, cara? Lourenço Cortez, que teve seu e-mail lido no último programa, mandou um outro e-mail aí pra gente e ele começa falando comigo. Bom dia, Roberto Manescal.
Eu espero que ele saiba que eu não sou o Roberto Manescal, mas eu adoraria receber um e-mail que talvez fosse mandado para essa pessoa e agora eu estou tendo o prazer de ler. Puta que me pariu, Roberto. Você é um panaca, rapaz. Eu preciso ler essa mensagem de novo. Puta que me pariu, Roberto. Você é um panaca, rapaz. Eu não tenho nenhum argumento contra isso que você está dizendo, mas quero saber qual é o seu motivo. Eu tenho por volta de uns 15 que eu poderia soltar só agora, mas eu quero que você me prove que eu sou um panaca. Temos aqui as nossas baterias, nosso quadro. Vamos lá. Sobre o podcast ao vivo, pois, meu amigo, eu não vi nenhum aviso prévio sobre essa brincadeira saudável que rolou. Desapontado. Mas aqui, gente, eu também não tenho, eu não sei. Vocês acham que se eu tivesse tudo muito organizado, eu não estaria mandando bronca com vocês? Não, gente, não é assim que funciona. É que não é que vocês podem às vezes achar assim, você é muito desorganizado, Robert. Você é uma pessoa muito desorganizada, você não manda pra gente as coisas. É exatamente isso, gente. Você consegue ter um pouco de empatia comigo, vai. Você consegue ter um pouco de empatia comigo. Você também não é a pessoa mais organizada do mundo. Agora, imagina se nas coisas aí da sua vida que você é desorganizado tivesse uma galera o tempo todo falando, nossa, Robert, mas e aí? Calma. Deixa eu organizar, que eu explico tudo pra vocês. Eu não vi nenhum aviso prévio, desapontado. E sobre o e-mail lido na quinta passada, aliás, parabéns pela leitura, muito boa, didática, sempre tento, né, cara? Eu tô aí mirando no Ministério da Educação. Aliás, uma coisa que eu queria que vocês respondessem pra mim, pelo amor de Deus. Vocês seriam... A gente tava conversando aqui antes na Twitch com o pessoal. Surgiu a dúvida se você aceitaria ser ministro do governo Bolsonaro de alguma forma. Pois é. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto polêmico, mas pense bem, pense só um pouquinho. Se você, criando um cenário que você pudesse realmente fazer alguma coisa de diferente no governo. Porque a gente estava conversando aqui, talvez se você tentasse ali, se você fosse chamado para entrar no governo Bolsonaro, o Bolsonaro, você sabe como é que é o jeitinho dele, né? Você sabe como é que é o jeito dele. Ele é aquele cara que ele te chama, fala que é você que vai ter, você é o super ministro, mas é só para você ter moral para pegar todos os caras ou todas as minas que você quiser depois. É só para isso. Ele sabe como isso é importante, ele vai e você aceita. Mas quem manda no negócio é ele. Já deu para notar isso. Quem manda no negócio é sempre Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, importante lembrar aqui, a participação de Juiz de Fora, sempre vou falar isso, preciso agora ser mais sincero sobre a participação de Juiz de Fora na eleição de Jair Messias Bolsonaro, porque eu me dei conta agora que ficar falando que Juiz de Fora, minha cidade do meu coração, aliás, vou colocar o hino de Juiz de Fora aqui no nosso banco de músicas desse podcast, falar que a minha cidade, Juiz de Fora, do meu coração, ajudou na eleição desse cara, não é honesto. Que a gente deu a facada lá, não é honesto. Porque o Adélio Bispo não é de Juiz de Fora. O certo é dizer que a faca utilizada ali, que não tem culpa alguma de nada, ela era uma faca de cortar pão, era uma faca de cortar carne, era uma faca de cortar, aparentemente, barrigas, que ela não tem responsabilidade nenhuma nisso. E ela é juiz forana, ela estava lá numa casa lá de Juiz de Fora, sempre bom lembrar isso, não vou mais manchar a minha cidade desse jeito. Mas eu tava pensando aqui que isso é possível, né? Se o Bolsonaro chamasse você e você tivesse ali a decência de saber que você teria total liberdade para fazer coisas realmente boas, eu gostaria de saber se você aceitaria ou não. Porque talvez você faria algo bom aí pro Brasil, mas talvez você faria algo péssimo pra sua vida. O que você faria? Eu honestamente, nunca faria isso de forma alguma, porque eu gostaria de assistir o que ia acontecer,
depois que Robert Kiefer, a última opção de Jair Messias Bolsonaro, negou o pedido dele de salvar o Brasil. Eu queria ver para onde que ia o negócio, porque se chegou num nível que o governo precisou de Robert Kiefer para ajudar alguma coisa, meu amigo, eu quero assistir isso de camarote e de longe. Eu quero ver de longe. Eu quero já ter vazado daqui já há muito tempo. Eu não ajudo mais nisso. Para mim é causa perdida igual à humanidade. Pois bem, voltando aqui ao nosso assunto sobre a humanidade que sempre temos nesse podcast. Sempre temos. Eu preciso dizer aqui que a ideia que eu tive no último ou no penúltimo podcast de que a gente devia parar de comer porco e começar a ter ele em casa, eu acho que foi uma das melhores ideias que eu já tive ultimamente na minha vida. Foi uma das melhores ideias. Eu falei que eu acho que a gente deveria ter parado de comer porco e a gente devia começar a ter porquinho em casa como se fossem cachorrinhos. Eu tava pensando nisso. Eu acho que isso é o melhor caminho. O que poderia acontecer, então? Poderiam começar a vender os porquinhos ou adotar os porquinhos, né? Sempre bom aí. A galera da adoção de porco também vai começar a encher o saco depois de um tempo. A gente deveria começar a ter os porquinhos em casa, tratar eles como cachorrinho mesmo, doguinho, sacou? Véi, porco é mais inteligente que um monte de cachorro. A quantidade de cachorro burro que tem por aí não tá no gibi, cara. É muito dog burro. E os porquinhos são 100% inteligentes, todos eles. Ia ser muito legal ter eles em casa. Eu quero muito um pigzinho aqui em casa. Aí, a minha ideia para que isso comece a acontecer é o seguinte, eu tava conversando com o Vitor aqui da bolha. Alguém tem que fazer uma série, uma sitcom aí na Netflix, que a família da sitcom, a série tem que ser escrita como se eles tivessem um dog na série, sacou? E esse dog é um personagem. E aí, na hora que for gravar, tipo assim, no roteiro fala, ó, a família tem um dog, escreve aí o roteirista, aí usa os roteiristas lá. Depois de usar dos roteiristas, fala assim, não era um dog, enganei todo mundo, a gente vai usar um porco de ator. E aí, ao invés do dog, coloca o porco para interpretar o papel do dog. Para as pessoas verem que encaixa igual, as pessoas vão começar a ter uma empatia por aquele porco, as pessoas vão começar a entender que talvez eles sejam até melhores que cachorros. Coloquem na casa de cada um. E, cara, você já viu como é que é quando você tenta comer um cachorro nesse país? Você já viu? Nesse país, parece até que é proibido comer cachorro. Eu acho isso eu acho que é isso pelo amor que a gente tem a cada doguinho, né? E porque você vai na casa de uma amiga lá, tem um doguinho, você vai na casa de um amigo, tem um doguinho, você vai na casa de um agiota, tem um doguinho, você vai na casa de qualquer pessoa inescrupulosa, tem um doguinho. Tem que começar a ter porquinho. E aí, aos poucos, talvez a gente pode conversar que a gente comer carne de porco vai sair do nosso mapa. Mas antes, eu quero muito ter um porquinho em casa e eu tenho os melhores motivos para isso. Vamos continuar aqui no e-mail. Peraí, tem uma galera aqui falando aqui no chat. Mas eles estão falando, olha só, aqui no chat eles estão falando, Robert e seu público são os melhores seres humanos da Terra. É verdade, a gente tem que entender isso cada vez mais aqui no podcast do Som da Minha Voz, que não sou só eu, é porque às vezes parece que só eu aqui que sou bacana, porque só eu que falo. Às vezes eu sei que por eu ser uma pessoa tão boa, um comunicador tão incrível, uma pessoa que agrega tanto na sua vida, que ajuda em tudo que você precisa, às vezes parece que só eu que sou bom no mundo, mas não, gente, o pessoal que está aqui diariamente conosco também são bem ok. Também são bem ok. É verdade, é verdade. Vamos voltar aqui primeiro? Sobre e-mail lido na quinta passada. Aliás, parabéns pela leitura, muito boa e didática. Eu avisei no início sobre o erro porque o rascunho do primeiro enviado estava bem bugado e eu reenviei para assegurar a transmissão da mensagem. Pera aí, deixa eu só abaixar aqui, porque senão a galera da Twitch vai ficar louca comigo. Beleza. Tá bom, assegurar a transmissão da mensagem. Não use e-mail, cara. Quem usa e-mail? Você é tão 97. Mas é isso que eu tô tentando trazer aqui, ué.
É exatamente isso que eu tô tentando trazer aqui. Você já tentou conversar com alguém por e-mail como é muito melhor? É muito melhor, cara. Teve uma época da minha vida que eu só conversava com as pessoas pelo e-mail. Eu ficava mandando... E a gente ficava igual o WhatsApp, só que pelo e-mail. Olha lá, o pessoal aqui no chat tá falando, eu amo usar o e-mail. O e-mail é muito bom, cara. O e-mail você não precisa se preocupar com... Porque, sabe o que é do e-mail, cara? O lance do e-mail é que a gente pode evitar que a conversa continue por uma desculpa muito boa do e-mail. O e-mail não é um negócio que você fica ali olhando o tempo todo, entendeu? Então, no e-mail é papo, sacou? Você manda um e-mail enorme pra pessoa, ela lê aquilo, responde, e aí a hora que você quiser, você lê aquilo depois. A hora que você quiser, você lê aquilo depois. Não precisa ser igual o WhatsApp, que é mensageiro instantâneo. O e-mail é mensageiro lento, quase parando, que você pode falar assim, quando eu quiser conversar com aquela pessoa, eu tento de novo. Por enquanto não precisa. Primeiro enviado estava tudo mudado e reenviei para segurar. Beleza, já entendi, meu querido. Não tem problema. Aqui no podcast do Som da Minha Voz, eu até obrigo que o erro seja feito. Porque senão fica ruim pra mim, eu vou ter que acertar sempre, eu não quero. Aliás, tu comentou sobre pessoas que escutam teu podcast para estudar. E eu já escutei os seus ano passado para fazer várias listas de química e deu certo 100%. Resultados excelentes. Então tá liberado para todos usarem aí a pílula diária também na finalidade de aumentar o foco e concentração. Aquele abraço, Lourenço Show! Gostaria, aliás, eu preciso urgentemente que alguém aí no chat me mande o contato do Ministério da Educação. Se alguém puder fazer isso, porque eu tô vendo que eu não vou ter como fugir disso, galera. Eu não vou ter como fugir do fato de que eu vou ter que ingressar no governo Bolsonaro com o podcast do Som da Minha Voz de alguma forma para ajudar aí na educação das pessoas. Porque as pessoas, aparentemente, isso aqui tá melhor do que EAD. Eu vi as aulas de EAD, velho. Que pouca miséria. Eu vi uma galera tendo aula no EAD. E é aquilo, né? É só um cara falando. Vamos ver aqui que... é só um cara falando, ou uma mina falando, ou uma velha falando, ou um velho falando. São categorias diferentes de pessoas. Falando as maiores atrocidades ali, uns negócios de X, Y, cosseno. Eu vi uns negócios desses, atrocidade, coisa horrível, coisa que não deveria estar dentro de um computador. Bom, o pessoal... Vamos lá então, o pessoal tá me mandando aqui, ó. Não, mas vocês precisam mandar, porque se eu mandar vai parecer que é autopromoção. Vocês precisam mandar lá, ó. Temos aqui o site, ó, portal.mec.gov.br/programa Educação em Direitos Humanos, tudo com hífen entre essas palavras, /contato. Mandar lá o podcast do Som da Minha Voz. Ó, já tá aqui no chat também do Telegram. Então tá. A gente... Vamos dar uma olhada aqui no que se tem aqui do e-mail ainda pra gente continuar lendo. Já lemos o e-mail do Lourenço, passou, chega, já deu de Lourenço por hoje, mas pode mandar ainda. Acabei de receber um e-mail enquanto estou gravando o podcast. Vamos para ele então. Vamos para ele. O Gabinho San, que tá aqui no chat com a gente, mandou no e-mail odocesom@gmail.com, mandou pra gente: Robert, como é ser a minha maior fonte de inspiração? Cacete! Estou tentando voltar com meus vídeos graças aos seus vídeos antigos e atuais. Seu conteúdo é incrível, você é incrível. Eu te pagaria um café algum dia desses. Rapaz, Eu vou. Quem é você? Quem é o Gabinho San? Vou tentar dar uma atenção especial para esse e-mail aqui, mas não prometo absolutamente nada. Então, cara, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que não tenta entender esse tipo de coisa enquanto eu tô fazendo minhas coisas. Eu sei, cara, tava conversando ontem com o Arthur Petri.
como que aconteceu que no Big Brother, cara, o Marcelo Dourado era uma grande inspiração pra mim, velho. Ele era uma grande inspiração pra mim só pelos sentidos positivos ali da situação. E é muito doido isso do Big Brother. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu criei o Twitter, na época que eu criei o Twitter que tava passando o Big Brother do Marcelo Dourado, que foi o 10, parece que na mesma época tava acabando o Dr. House também. E o pessoal colocava no Twitter a sigla MD. Depois do nome colocavam MD. Ou por causa do House, né, que tava acabando, que era House MD, ou porque, pra dizer ao mundo aí que tipo de entorpecente está sendo utilizado para escrever aqueles tweets, ou no caso, eu achava que era de máfia dourada e coloquei lá no Twitter o MD. Eu assistia o Marcelo Dourado como um maluco, velho. Como um maluco. Eu adorava que ele era um cara bravo e tudo mais, e que ele era isolado e essas coisas assim. Eu confesso que na época eu não me atentava muito pra essas questões da homofobia. Na verdade eu nem entendi exatamente, eu era muito moleque. Mas você sabe que positivamente aquele cara me inspirou. E aí é o seguinte, eu tento aqui sempre deixar muito claro que eu tô fazendo o meu melhor possível, entendeu? Eu tô fazendo o melhor possível, mas entendo, e aliás gostaria que todas as pessoas que são influenciadas pelo doce som da minha voz entendessem isso. Eu estou sempre tentando fazer o melhor possível. Eu sei que às vezes fracasso, eu sei que às vezes dá certo, mas eu estou tentando fazer sempre o melhor possível. Mas sempre entendendo que de nada adianta isso. Sempre que você achar que você dominou alguma coisa, sempre que você achar que você entendeu alguma coisa, é importante que você entenda que você não entendeu e não dominou absolutamente nada. Sacou? Então eu acho que já é meio caminho andado aí. Acho que outra coisa importante também que a gente tem nesse podcast é que às vezes o lance é deixar a vida levar mesmo. Se você tá aí meio perdido, se você não sabe muito bem o que é que tá acontecendo, para que caminho você vai, às vezes o lance é deixar o descontrole certeiro fazer o trabalho dele, beleza? Faz o seu melhor e continua nessa aí, que você vai longe. Com base no que eu digo isso? Com base em absolutamente nada, porque se tem alguém que não conseguiu ir longe desse jeito, fui eu. Mas eu digo que na minha cabeça tudo faz muito sentido e até que dá uma paz, uma tranquilidade. Te pagaria um café algum dia desses. Isso aqui não é necessário, não é necessário. Eu entendo que isso aqui é só uma forma de caçoar ainda mais da minha cara, no sentido de eu ter falado que desse jeito você vai longe, eu não tá em lugar nenhum. E você fala assim, Robert, eu sei como você está passando por necessidades. Se um dia a gente sair junto, eu pago o café. Você sabe quanto é um café, cara? Não é tão caro assim, eu consigo pagar pra gente. Por favor, nunca mais caçoe da minha cara desse jeito. Dito isso, eu gostaria de dizer, por favor, pague o café. Eu não tenho um tostão dentro do meu bolso. Você acha que eu tô lucrando muito? Porque na pandemia os produtores de conteúdo estão bombando muito e ganhando muito dinheiro. Não é meu caso. Por favor, pague meu café. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Preciso de um café, cara. Tô quase dormindo aqui, mano. Velho. Deu. Vamos ver o que tá rolando aqui no chat, depois da gente ter lido e-mails. E-mails é uma coisa que a gente tem que ler sem dar atenção no chat, porque a pessoa mandou sem dar atenção, eu também não vou dar atenção. Tô na mesma vibe que a pessoa. Caraca, o pessoal tá em polvorosa aqui, hein? Beleza. Eu não consegui entender absolutamente nenhuma das mensagens que foram mandadas aqui, mas aparentemente tem alguém shippando alguma coisa aqui. Que eu, como sou boomer, não sei do que se trata. Meu Deus do céu. A gente pode mandar os avisos, né? Vamos mandar os avisos então?
Oh. Podcast O Doce Som da Minha Voz, o podcast de domingo a sexta. Já aprendemos a falar isso aqui. Estamos sempre aqui com meia horinha, uma pílula pra você esquecer essa vozinha que fica falando na sua cabeça. Faz aquilo, come sim. Come um Beirute agora de noite. O que você acha? É tão fácil, é só pedir um Beirute pelo iFood. Você só aperta um botão e chega um Beirute na sua casa. E aí eu chego metendo a porrada nessa voz que tá falando isso com você todas as noites da sua vida. Eu não vou deixar, a não ser que você queira um Beirute. Pede um Beirute agora. Pede um Beirute, é tão fácil. É só colocar no iFood que você ganha um Beirute. Essa voz sempre também fala você ganha, porque se você lembrar que você que tá pagando, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece que a gente tá pagando no iFood. Eu esqueço às vezes eu fico assim, nossa, é só apertar um botão que o negócio chega? Não é, gente. Não é. Você pode mandar o e-mail é odocesom@gmail.com. Você pode me seguir na Twitch, que é Rockifer, ROKIFER, e no Twitter é a mesma coisa também, Instagram também. Nosso link do nosso grupo no Telegram, agora a gente está crescendo demais, estamos voando. Nosso grupo no Telegram, o link é t.me, que é ME, / O Doce Chat. Aqui é tudo personalizado. Aqui a gente não repete as coisas. Beleza? Já temos aí 1 milhão. Caraca, mas já tá todo mundo aqui? 1 milhão de pessoas no nosso grupo no Telegram. De vez em quando vou mandar umas coisas lá, de vez em quando a gente conversa. Vou mandar ao longo da semana, ao longo dos dias, vou mandar uns chats lá pra gente discutir algumas coisas. A gente conversa e depois fala aqui no podcast sobre. Esse podcast de hoje, eu estou testando o teste de fato, assim, naquele outro que a gente gravou na Twitch eu tava testando, agora eu tô testando o que a gente já tinha testado, pra ver se funciona mesmo. Com o tempo a gente vai pegando o lance. Assim, o podcast já tem meia hora, se vocês não gostaram ou não, a gente pode falar de mais uma coisinha aqui, depois a gente vai embora, porque eu sei que hoje eu deixei a desejar. Mas vocês não estão pagando. Quando vocês começarem a pagar, talvez a gente possa começar a conversar. Vou ler aqui só uma coisinha antes da gente ir embora. Cara, tá escrito aqui no meu celular, olha. Às vezes a função da indireta não é nem que chegue na pessoa. Às vezes eu leio as coisas que eu escrevi quando eu tô louco pra pedir um Beirute de noite e eu não entendo absolutamente nada. Mas isso aqui eu acho que faz sentido, ó. Ela é um Como é que pode? Onde é que eu tava com a cabeça? Às vezes a função da indireta não é nem que ela chegue na pessoa. Ela é um posicionamento político. O que isso quer dizer, gente? Que raios quer dizer isso aqui que está anotado no meu celular? Ela é um posicionamento político. Naquela situação, você quer que o mundo saiba. Olhe, eu não entendo porque algumas pessoas acham que são mais importantes que as... Que, mano? Nossa, do nada aqui eu... Do nada eu escrevi, eu não entendo porque algumas pessoas acham que são mais importantes que as outras. Ah, tá, isso é uma indireta. Saquei, eu tentei escrever um storytelling aqui, tá bom. Então, você tá lá no Twitter, eu saquei o que eu quis dizer aqui. Você tá lá no Twitter, aí você fala assim... Eu não entendo porque algumas pessoas se acham mais importantes que as outras. Mas aí do que tá querendo dizer? Você deu o seu posicionamento pro lado de lá. Você jogou o seu posicionamento. Agora imagina isso num mundo sem internet, que coisa mais estranha. É verdade, Robert, você tá certo. Porque isso aqui até que faz sentido, ó. Dá uma olhada no que eu pensei aqui nessa investigação de como funciona a indireta. Tô dizendo aqui que às vezes você coloca... eu não sou uma pessoa de indiretas no Twitter. Eu não mando indireto pra ninguém. Eu não sou esse cara. Porém, eu entendo 100% as pessoas que mandam indireta, cara. Eu entendo elas. E as pessoas que mandam indiretas... mas é indireta. Você podia mandar uma indireta. Não. A indireta no Twitter é apenas você se posicionando como pessoa perante a qualquer tipo de situação. Então você coloca lá no Twitter, eu não entendo porque que algumas pessoas se acham mais importantes que as outras. Quando você tá ali querendo mandar uma indireta pra alguém que achava que a vontade dela era mais importante que a sua.
né? Aí você fala, eu não entendo, porque algumas pessoas se acham mais importantes que as outras. Tem essa galera, né? Ela coloca lá não na intenção de que a pessoa que ela tá atacando veja, mas é porque, velho, as pessoas comentam. As pessoas comentam. As pessoas vão comentar lá que tem uma pessoa que achou lá que a vontade dela era mais importante que a minha. Elas vão comentar, você viu lá o que o Jorginho fez? Ele achava que a vontade dele era mais importante que a do Robert. E aí eu vou no Twitter pra falar, gente, eu vou lá no meu palanque falar, eu não entendo por que algumas pessoas se acham mais importantes que as outras. E aí a galera olha lá no meu Twitter e fala assim, você viu que o Robert deu o pronunciamento dele sobre aquilo ali que aconteceu. Ele não entende esse tipo de situação. E aí você se posiciona. Porque imagina, aí que vem essa coisa. Imagina isso num mundo sem internet. Que coisa mais estranha. Se você brigasse com alguém que achava que a vontade dela era mais importante. E aí, ao invés de mandar uma indireta no Twitter, você tivesse que ficar entregando panfletos na rua. Explicando, eu não entendo pessoas que acham mais importantes que as outras. Robert Kiefer, assinado. E sair entregando esses panfletos para as pessoas entenderem o que você acha sobre aquela situação. Ainda bem que a gente tem o Twitter para não precisar ficar entregando panfleto toda hora que eu brigar com alguém, para mostrar para as pessoas qual é a minha opinião sobre aquele assunto. Ainda bem que o Twitter me ajuda nisso. Graças a Deus. Porque, meu amigo, antes do Twitter era uma quantidade de papel que a gente tinha que imprimir para mandar em direto pros outros. Que puta que pariu. Então ainda bem que o Twitter veio aí pra ajudar nesse problema. Ou, no caso, pra criar um problema novo. Aliás, só uma coisa antes de eu ir embora. Estou usando o meu Twitter pra mandar indiretas pro Vitor Metaforando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não aguento o Vitor Metaforando. Preciso dizer isso aqui pra vocês. O Vitor Metaforando não sabe do que diz. Ele não sabe do que diz. Sabe por quê? Porque quando eu mexo o meu AU5, não significa que eu tô mentindo. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Cada pessoa mexe o AU5 por um motivo diferente. Cada pessoa mexe o AU5 por um motivo diferente. Para você analisar se aquela pessoa está mentindo ou não, você tem que analisar por volta de umas 5 horas de material da pessoa, fazendo perguntas básicas para ela. Por exemplo, qual o seu nome? A pessoa responde, Caio. Aí vê que eu menti, que meu nome não é Caio, e aí analisa quais foram os músculos que eu movimentei no meu rosto ali naquela situação. Depois, quando eu falo uma verdade, ela analisa aquilo. Ela faz um diagnóstico daquilo, e aí sim ela consegue analisar quando eu estou mentindo ou não. Você não pode usar a mesma coisa para todo mundo. Sabe quem fazia isso? A ditadura militar, senhoras e senhores. A ditadura militar... Eu não tô... Esse não é o hino da ditadura militar, mas eu estou contra a ditadura militar aqui agora. Eles faziam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Às vezes eu ia falar, onde estão os fugitivos? Aí eu falava, eu não sei onde está. Aí mexia um pouquinho aqui, pá, porrada na cara dela. O Vitor Metaforando está usando a mesma tática que a ditadura militar usava para tirar e falar com os outros se é mentira ou verdade. Não tem como o Vitor Metaforando saber se algo é verdade, não tem como ele saber se é mentira, porque ele não existe um padrão para todas as pessoas. Eu sei que ele vai falar que existe, mas o único padrão que ele quer encontrar é o de como conseguir o seu view de maneira mais fácil possível. Esse músculo ele sabe como movimentar. Não tem como. Chega. O Vitor Metaforando ainda vai destruir esse país fazendo as pessoas... Porque, velho, eu sei que uma hora eu vou ter que lidar com essa merda. Eu sei que vai ter uma hora que eu vou falar um negócio, isso vai virar corriqueiro nos assuntos. O Robert está mentindo sobre isso porque ele elevou um pouco a voz. Eu elevo minha voz com qualquer coisa. Teve uma vez que eu tava num show, e aí o cara no show falou assim, era um show, eu não sei porque eu tava lá, fui com a minha família. O cara no show falou assim, quem gosta de mulher dá um grito. E aí eu gritei assim, eu quero chupar uma rola. E ele falou, ué, mas você não gosta de mulher? Eu falei, eu gosto de mulher. Você não falou que eu tinha que gritar? E eu gritei. Eu não tava falando aquilo. Não era o motivo de se gritar. E aconteceu do mesmo jeito. Eu só tô dizendo que eu quero que o Metaforando não destrua o mundo. Eu não quero que no meio de uma conversa, do nada, as pessoas comecem a me falar, mas, nossa, você está mentindo. Não tem como saber isso fácil desse jeito. Sabe por que as pessoas falam tanto quando alguém mente? É porque é impossível descobrir. Se fosse fácil daquele jeito, a gente aprendia aquilo na escola. Eu não duvido nada. Beleza. Fechou? Acabou então?
Já falei tudo que eu queria falar? Já me entenderam? Obrigado. Obrigado. Eu espero que isso mude de alguma forma. O que está acontecendo? Eu não sei mais o que está acontecendo. Obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz. Podcast de domingo a sexta, onde o descontrole é certeiro. Estamos em todos os lugares, em todas as plataformas, todas as redes. Menos naquela lá. Aquela lá eu odeio. Aquela lá, se você tá nela, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Aquela lá é a pior de todas. Aliás, eu vi a sua capa naquela rede social. Que horrível. Você acha aquilo interessante? Sério, você acha aquilo interessante mesmo? Você só inveja a mim, eu adoro aquela rede social e adoro a capa que você tem nela. Eu queria ser você, é sério. Beijo, tchau, até amanhã.